Bom dia, boa noite, boa tarde. Meu nome é Yasmin Cavalcante, eu sou designer e artista, sou estudante do IFPE Olinda. Hoje em dia eu estou cursando computação gráfica e hoje eu vou dar uma introdução a design de cenário para jogos em 3D. Então a gente vai usar o Blender, que é um software completamente de graça, né? E eu vou explicar um pouquinho agora o que é que a gente vai fazer hoje. Então, aqui eu vou explicar o que é o low poly, que é como a gente vai fazer esses cenários. Então, o low poly, ele é uma malha poligonal de computação gráfica em 3D, em contraposto com o high poly, ou seja, uma grande quantidade de polígonos. O low poly ele tem uma quantidade reduzida de polígonos, né? O low poly ele serve de alternativa para empresas de games independentes, pois uma alta quantidade de polígonos numa malha exige um hardware potente e muito trabalho de texturização para que haja uma boa renderização do jogo. Ou seja, é um processo caro. O estilo low poly também pode ser utilizado por artistas 3D para elaborar visões de cenários fantasiosos ou realistas de uma forma menos trabalhosa. Existem inúmeros games hoje em dia no mercado que usam um mix de low e high poly, por exemplo, The Last of Us, GTA e The Sims. The Sims 4, The Sims 3 e The Sims 4, né, claro, que usam high poly para definir os personagens, ou seja, para renderizar os personagens e com os objetos que esses personagens vão interagir. E uma menor quantidade de polígonos para as coisas que o personagem não vai interagir. Então, latinha, poste, lixo, enfim, quer que seja armas também. Dessa forma, os jogos conseguem ser jogados em computadores comuns e não somente em computadores gamers, que seria um mercado bem menor, né? Então, geralmente, para esses jogos são aplicadas texturas de alta qualidade, 3K ou 4K, para que os objetos pareçam realistas o suficiente sem ocupar tanta placa de vídeo, né? E aí tem uma visualização do que é o low poly e o high poly. O low poly ele tem poucos polígonos e o high poly ele tem muitos polígonos, tornando a renderização mais realista, porém mais pesada, né? E aí tem o estilo low poly e tem o que é o low poly real. Do lado esquerdo tem uns dois cenáriozinhos feitos com low poly e do lado direito tem esse cenáriozinho aí que tem muitos polígonos ainda, porém ele é no estilo de low poly, ou seja, não tem tanto polígono como, né, o high poly, mas ele é no estilo desse estilo aí triangular, né, todo geometrizado. Aqui é o que a gente vai aprender a fazer. Essa taça aí é um dos exercícios mais fáceis da gente conseguir aprender o Blender, que é o software que a gente vai usar, certo? E isso aí é o cenário final que eu pretendo ensinar vocês a aprender, né? Para vocês aprenderem esse cenário aí, né? E pronto, aqui tem algumas dicas que eu não vou falar, porque são coisas que eu vou acabar falando durante a oficina, no geral, mas quem quiser dar uma pausa, ler, são dicas importantes, são dicas que, para quem é iniciante, são coisas que você não acha na internet, ou professores às vezes não falam, né? Mas são dicas importantes e que vão facilitar a introdução ao Blender, né? Aqui tem mais dicas, né? E aqui tem uma palavrinha assim de importância, né? Que é importante a gente lembrar que essas empresas grandes que fazem esses jogos famosos, elas têm centenas de pessoas trabalhando para elas, né? Tanto no roteiro, quanto a criação de personagem, modelagem 3D, programação e desenvolvimento, enfim, o design do jogo em si. E então eu não acho justo a gente comparar o que a gente consegue fazer em um computador em casa, um computador comum, com o que as empresas conseguem fazer. Mas fazer um jogo 3D é possível em casa, certo? E aí eu dou meu contato para quem quiser tirar dúvida ou, né, para quem quiser se inspirar em alguma coisa que eu já fiz. Então, quem quiser tirar dúvida, pode ficar à vontade e é isso. Pronto. Então, essa é a interface do Blender, tá? O Blender é um software gratuito, de fácil acesso e é muito fácil de baixar na internet também, de fácil instalação também. Quando a gente começa com o Blender, isso aqui é a interface dele, isso aqui é com que ele vem. E são coisas que a gente, depois de um tempo, a gente pode configurar para atender o que a gente precisa. Eu aqui vou deletar, porque não tem necessidade disso agora. Ali era uma câmera e uma luz. Isso é o padrão do Blender, ele vem assim, certo? E
Aí agora eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, certo? Eu vou deletar esse cubo aqui também. Esse cubo ele vem por padrão do Blender, tá? Ele é assim mesmo. E aí a gente vai fazer, apertar T, não, N, para abrir essa aba aqui, certo? De lado. E a gente vai apertar Shift A para adicionar um círculo. Aqui tem várias coisas que a gente consegue adicionar, certo? Coisas que a gente, com o tempo, a gente consegue aprender. Tudo aqui está em inglês, porque o Blender, eu acho que ele não tem tradução, mas depois de um tempo você se acostuma a entender para que serve cada coisa, certo? Então aqui a gente vai começar com um círculo, certo? E nessa abinha de baixo aqui, a gente vai diminuir, antes de clicar em qualquer outro lugar, a gente vai diminuir esse círculo, porque se a gente deixar ele com muitas vértices aqui, ele vai acabar se transformando num high poly, né? E não é essa a ideia. Então eu vou deixar aqui, porque é um médio que fica legal, certo? E é isso. Agora a gente não pode, ó, tá vendo aqui ainda dá para mexer. Se eu clicar fora, aquela abazinha, ela desaparece, certo? Então a gente vai aqui apertar no teclado o Tab, certo? A tecla Tab, para a gente poder acessar esse modo de edição aqui em cima. Se você quiser entrar por ele, não lembra do atalho? Aqui em cima, certo? No lado esquerdo, a gente tem aqui Edit Mode, ou seja, modo de edição, e a gente vai entrar. Tem vários modos aqui que a gente pode entrar, mas que cada um ele serve para uma coisa diferente e a gente não vai tocar nesses aqui não. É só esses dois, são os principais para quem está começando. Então, vai apertar lado numérico, certo? Isso é uma configuração também que você pode mudar depois. Vou apertar N para tirar aquele menu daqui de lado, certo? E aí a gente vai começar com algumas coisas básicas, certo? A gente vai fazer uma taça, como eu tinha falado, né? Para eu inserir, para vocês conseguirem, né, introduzir assim o básico mesmo do Blender, o básico das funções do Blender, certo? Então a gente vai apertar F para fazer uma face aqui, ou seja, para deixa eu fazer isso aqui, para fazer essa face aqui, certo? Para a gente poder começar. A para selecionar tudo, um para vir para a vista frontal. Então a gente vai para fazer uma extrusão, certo? E aqui ele pode soltar do eixo, certo? A gente não vai soltar, a gente vai fazer mais ou menos assim. Não precisa ser muito preciso, já que é só um exemplo, mas se quiser precisão, você pode vir para cá, certo? Pode vir aqui abrir essa aba de baixo e trocar aí, né? Aumentar, diminuir, enfim. Então volta para o 1. A gente estiver aqui numa vista de perspectiva qualquer, não tem problema. Com a face selecionada, tá? A gente pode selecionar qualquer face, mas com essa aqui do topo selecionada, a gente vai apertar I, que o comando se chama Insert, certo? De inserir, né? De in para dentro. E a gente vai fazer uma extrusão para cima de novo, para fazer o corpo aqui, né, da taça. Depois a gente vai fazer mais uma extrusão, a gente vai fazer uma pausa ali, vai fazer mais uma extrusão, mais uma menorzinha, e aí a gente vai fazer o copo em si. O copo a gente vai fazer ES, e a gente vai fazer essa forma aqui, né? Ele vai fazer a extrusão e vai escalonar. E aí a gente vai subir. Subir é G, Z, porque esse é o eixo que a gente quer, certo? Que é no eixo do Z, aqui o azulzinho. A gente tá fazendo a extrusão, né? Para cima, então é isso que a gente quer. Então a gente vai fazer mais uma para cima, que aí é o copo de fato, né? O corpo do copo. E com essa face de cima selecionada, a gente vai fazer uma escalonagem no S. Vai apertar S e vai fazer a escalonagem, certo? Com essa face aqui, tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma mais simples é fazer um insert, certo? E fazer uma extrusão para baixo. E aí você pode dar isso como terminado. Aqui está uma taça extremamente simples, né?
E agora a gente vai enfeitar essa taça. Eu vou desfazer essa parte aqui, que eu vou ensinar um jeito mais legal de fazer isso. Então, a gente vai ou no X ou no delete e vai deletar essa face de cima, certo? E agora a gente vai começar a fazer umas coisinhas legais aqui com essa taça. Então, no fundo aqui, na base da taça, a gente vai nessa seleção aqui em cima, que tanto pode ser aqui em cima manualmente ou no teclado numérico, aquele que fica em cima das letras, e a gente pode trocar 1, 2 ou 3, certo? 1, 2 ou 3. Então, a gente quer que seja nas arestas, não nas vértices, nem nas faces, nas arestas. A gente vai vir aqui e vai no Alt, e vai clicando, né? No Alt e clicando. A gente vai Ctrl B, certo? E isso ele vai abrir o bevel, ou o chanfro, certo? Traduzindo o chanfro. E isso vai fazer com que a gente pode, né, fazer ele bem suave, essa transição, ou pode fazer ele mais geométrico mesmo. Eu vou deixar assim, você pode depois mudar aqui, o bevel, ele tem esse chanfro, né? Ele tem muitas propriedades legais que você pode explorar, inclusive é o jeito mais fácil de fazer escada, é com esse chanfro, certo? E agora a gente vai vai fazer a mesma coisa aqui, só que diminuindo. Para diminuir é só rolar o scroll, certo? Se não tem mouse, você pode procurar como muda essa configuração, né? De alterar as funções. Então aqui a gente vem escalonar mais uma vez, certo? Para fazer uma bolinha ali, um negócio. E aqui a gente vai, não, esse aqui a gente vai escalonar só que para dentro, certo? Que escalonou para fora, que a gente escalona para dentro. Então a gente vai aqui usar o loop cut, ou seja, que é um corte em loop. Ele vai ao redor da face, né, das faces que tem do seu objeto. Então aqui a gente vai clica e arrasta, certo? Para fazer um corte de suporte aqui, certo? Esse suporte que eu digo é porque quando a gente escalonar aqui agora, ali em cima ele vai ficar muito mais bonitinho, porque ele vai ficar nessa forma aqui de diamante, né? E ele é um corte de suporte mesmo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, esse também é um corte de suporte, né? Dá para ver. E aqui a gente pode ou deixar dessa forma, ou aplicar mais um chanfro. E aí com esse chanfro a gente vai deixar ele redondinho, né? Então ele fica bem mais arredondado, bem mais bonitinho. Então, eu espero que esteja dando para acompanhar até agora, certo? Foram introduzir poucas ferramentas, mas são bem fáceis até agora, né? Então, aqui a gente vai continuar com o chanfro, certo? Então, a gente vai fazer o copo, ele parou de ser retangular, assim, tão geométrico, né? Tão duro, e agora ele parece um copo mesmo, né? E, basicamente, a nossa taça, ela tá quase lá, quase terminada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai sair do modo de edição, ou apertando o Tab, ou sair daqui por cima, né? E aqui tem várias abinhas aqui do lado direito, certo? Cada uma, ela controla uma parte do Blender, certo? Ou uma parte da sua modelagem. E aqui tem Modifier, que são os modificadores. Os modificadores são uma parte muito importante da gente aprender, porque eles facilitam o trabalho da gente, ou seja, eles cortam o tempo do trabalho da gente. Eles fazem muita coisa que manualmente seria difícil. Então, o Blender ele calcula para você a partir desses modificadores, certo? Então, a gente vai botar um aqui que se chama Solidify, ou solidificar, né? Que, se der um zoomzinho aqui, dá para ver que ele cria, né, uma face, ele cria uma grossura para esse copo, que antes ele não tinha, certo? Então, aqui é uma coisa que a gente pode mudar. A gente pode usar esse slider aqui e muda, né? Para qualquer que seja a grossura que a gente queira, dependendo do que é, claro.
e a gente tem que aplicar. Por quê? Se eu não aplicar, quando eu for no modo de edição, eu não posso clicar nessas faces internas, certo? Elas não fazem parte da minha modelagem ainda. Então, a gente não pode aplicar esses modificadores no modo de edição, tá? Ele não permite, ele dá um erro, ele não permite. Então, a gente tem que voltar para o modo objeto e aplicar. Agora, eu tenho acesso a essas faces daqui de dentro, certo? Ou seja, eu tenho acesso a essa grossura que ele deu aí. A gente vai selecionar esse fundinho aqui, porque ele ficou um buraco, e a gente não quer isso, né? Senão o copo não ia dar certo. Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai encher esse copo com alguma coisa. Vamos encher de água, por exemplo. Não pode ser de qualquer coisa, e a gente vai fazer isso com as cores, né? Então, a gente vai selecionar essas faces aqui. Para selecionar várias, é Alt e Shift. Então, e para selecionar uma aqui, como essa aqui só é uma, Shift, certo? A gente vem aqui do lado direito, na aba de materiais. Então, materiais, é aqui que a gente bota textura, é aqui que a gente bota gradiente, enfim, é aqui que a gente faz toda essa parte de cor e textura do objeto, certo? Agora foi. É importante que vocês sempre renomeiem as coisas de vocês, porque depois, quando você tiver na sua quinta taça, na sua sétima modelagem de sei lá o que, de árvore, vai ter tanta coisa aqui, você vai se perder, vai ficar confuso, certo? Então, é importante que a gente seja bem organizado com o Blender, porque não, você não sendo organizado, você se complica, você faz o trabalho mais difícil para você. Então, o primeiro, muito embora aqui esteja selecionado, certo? Eu vou mudar aqui, ele está no modo sólido, eu vou mudar no modo de propriedades, ou de material, que diga. Então, aqui dá para ver que ele está branco, e se eu mudar essa cor, certo? Ele vai mudar a cor de tudo, muito embora aqui eu esteja selecionado. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que botar mais um novo, botar taça 2, certo? Ele já renomeia para 2, porque ele identifica o nome, certo? Ele já faz isso para você. E aí você vai botar esse botãozinho aqui, Assign. Ou seja, você vai atribuir esse novo material à sua taça, certo? Esse vai ser a nossa água, né? Então, a taça, a gente pode vir aqui e fazer uma coisinha bem legal, que é botar, cadê? Aqui. Vidro. A gente pode colocar vidro nessa taça. Pode ser de metal? Pode. De metal você nem precisa fazer isso. Volta pro principal aqui, certo? E metal você só aumenta aqui a barra de metal e diminui a rugosidade. Então, ele fica metalizado, certo? Então, se você quer fazer uma taça de prata ou alguma coisa do tipo, é desse jeito que faz. Mas não é isso que eu quero uma taça de verdade de vidro. Então, eu vou aqui em vidro, glass, né? E aí a gente vai fazer algumas coisinhas. A rugosidade a gente tem que baixar, porque vidro, ele é refletivo, né, na maioria das vezes, a não ser que você não queira que ele seja. E aqui em Settings, certo? Aqui embaixo, vai ter Blend Mode. Então, aqui ele tá para opaco, a gente tem que botar para Alpha Blend, certo? Quando a gente bota para Alpha Blend, já deu para ver que ele fica realmente transparente. Essa reflexão aqui que ele tem é do mundo do Blender, né? Que o Blender ele dá essa luz aqui para a gente, inicial, para que tenha alguma coisa para refletir, para que fique fácil da gente entender o que a gente está fazendo. Então, a gente pode botar uma cor nesse vidro, pode fazer um vidro azulzinho, sei lá, e agora a gente vai fazer a água de verdade, né? A gente tinha botado a cor aqui, a gente vai mudar essa cor dessa água, né? Vai botar azul, não sei, um líquido aí azul, não precisa ser água. E agora a gente vai fazer aqui. Vai apertar o Alt para selecionar esse loop cut que a gente fez aqui, certo? E a gente vai criar uma face. Quando criar essa face, obviamente ele vai com o material original, ou seja, o primeiro material que a gente adicionou. Então, a gente troca
é só botar assign e ele vai, certo? É só botar atribuir e ele vai. Então, aqui está terminada a nossa tacinha aqui, certo? É simples, é uma modelagem simples, certo? A gente pode ver aqui ela em todas as faces, né? Ou seja, com um do teclado numérico, a gente vê a vista frontal, a vista lateral esquerda, no 3, e no 7 a gente vê a vista de topo, certo? Isso é muito útil quando você está movendo, porque aqui ele fica preso aos eixos do Y, ou seja, de profundidade, e ao eixo do X, de largura. Se você for para frente, ele fica, ou seja, para a vista frontal, no 1, ele fica preso, certo? Esse movimento dele, que a gente faz no G do teclado, ele fica preso à altura e à largura, certo? A mesma coisa é no 3, ele fica preso à altura e ao eixo do Y, certo? Que são coisas extremamente importantes da gente aprender, porque senão a gente se perde. Tem um gizmozinho aqui que a gente bota para poder movimentar. Se você não quer ou não se acostuma a usar atalho, a gente pode vir aqui e botar move, ou seja, de mover, né? Então, aqui você já consegue fazer sem precisar usar atalho no teclado. Pronto, aí agora a gente vai fazer alguns assets, a gente já fez, já aprendeu ali o básico com a taça, a gente vai com esse conhecimento fazer alguns assets ou objetos para a nossa cena final, que é o terreno do jogo, certo? Então a gente vai começar mais uma vez, eu vou fazer um cogumelozinho aqui, certo? E a gente vai começar com um círculo de novo, dessa vez ele pode ter menos arestas, menos vértices, né? Ele pode ser mais quadradinho, porque a gente vai ajeitar isso depois, certo? Então, a gente vai para o Tab, ou seja, modo de edição mais uma vez, faz uma face mais uma vez, e a gente vai fazer uma extrusão, certo? Essa extrusão ela vai ser presa no eixo do Z, certo? E esse é basicamente o corpo do nosso cogumelo. A gente vai dar uma afinada, afunilada ali em cima, certo? E agora a gente vai colocar vários loop cuts, ou seja, a gente vai cortar essa malha em vários lugares, para que a gente possa customizar ela e fazer parecer mais um cogumelo, né? Então, o que eu ativei aqui foi o modo do raio-x, certo? É muito importante a gente lembrar que isso existe, porque às vezes quando você está fazendo um prédio ou uma malha mais complicada, principalmente de personagem também, a gente quer pegar uma vértice que está ali atrás e não consegue, porque se você está com o modo raio-x desativado, tudo que eu pego é aquilo que eu vejo. Então, nem sempre aqui pegou tudo, certo? Mas nem sempre isso é verdade. Então, se eu pegar aqui, eu não vou conseguir pegar o que está atrás. Só que eu quero editar essas duas faces ao mesmo tempo, certo? Então, o modo raio-x, ele é muito bom para isso, certo? Então, a gente vai vir aqui, a gente vai dar uma escalonada de novo para dentro, dessa vez não para fora, para dentro. E a gente vai fazer esse cogumelo mais gordinho aqui, certo? Aqui ele pode ser mais fininho, enfim. E aqui ele vai ser mais fininho mesmo. Eu vou dar um GZ para poder subir, certo? Não precisa fazer outra extrusão ali, porque vai só criar mais uma face desnecessária. Então, assim pode ficar legal, assim já tá legal, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Modo a gente tava no vértice, a gente vai para a aresta agora de novo. Ctrl B para fazer esse cogumelo ficar mais redondinho, certo? Alt para poder... Aqui eu acho que nem precisa, já tá bom. Tá bom. E o que é que a gente pode fazer agora? Ele tá bem simétricozinho, né? O que a gente pode fazer é vir nessa aba de modificadores e a gente pode botar esse modificador aqui, que é para você deformar de uma forma simples, certo? E aqui ele tem vários métodos. Ele tem o twist, que é o torcer, ele tem o bend, que é o dobrar, né? O taper, que é o afunilar, e o stretch, que é ele ficar assim, né? Largo.
Então, esse aqui é o que a gente vai usar agora, que é só para ele dar essa curvaturazinha aqui. A gente pode modificar isso, pode fazer ele bem extremo, dependendo do que você quiser, ou pode fazer ele mais simples, né? Eu quero uma coisa mais suave, então é isso que eu vou fazer. Eu vou apertar o 7 de novo para ir para a vista do topo, certo? E a gente vai virar esse cogumelo assim, certo? Virar um pouquinho mais. Se não lembra dos atalhos, aqui a gente consegue fazer tudo, certo? Todos esses atalhos de rotação, de escala e de localização, eles estão aqui. Você pode tudo modificar por aqui, certo? E pode ser mais preciso aqui também. Aqui a gente consegue ter mais precisão. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre quando a gente faz escala ou rotação no modo de objeto é dar um Ctrl A, certo? Para a gente poder aplicar essa escala, rotação ou localização, ou todos, né? Também tem, a gente pode aplicar todos ao mesmo tempo. Porque senão, por exemplo, de rotação agora, o Z dele, do objeto, não é o Z real do programa. Então, a gente tem que aplicar essa rotação para que ele volte para o zero, certo? Então, é isso que a gente faz. Agora, eu não vou fazer isso porque, né, não precisa. Então, aqui a gente tem que aplicar esse modificador, como eu falei antes, porque se a gente for aqui, tá vendo como ele fica? Ele fica com esse wireframe aqui ao redor, né? Pra gente ver como o objeto era originalmente e como ele tá agora. Então, mas a gente não pode aplicar aqui. Então, a gente sai, volta para o modo objeto. E agora a gente vai fazer o topo desse cogumelo, né? Então, o nosso cursor, que ele, né, tá aqui, ele tá na origem do mundo, certo? Então, ele tá aqui no meio de todos os eixos, certo? Ele tem essa cruzinha aí, é para significar que ele está no meio de todos os eixos. Então, a gente de frente aqui, a gente pode modificar esse cursor. A gente clica aqui do lado em cursor e bota ele onde a gente quer, certo? A gente pode modificar aqui, ele tá bonzinho aqui do jeito que tá, então vou deixar aí. Então, a partir do momento que eu colocar uma nova malha, o meio dessa malha, ou seja, o ponto de origem dessa malha, ele vai para o cursor, certo? Então, eu não quero um cubo, mas é isso. Então, a gente vai vir aqui em mesh, ou seja, em malha, a gente vai botar uma esfera, certo? De novo, essas aqui a gente pode modificar, como todos os outros, todas as outras malhas, a gente pode modificar e fazer ela mais lisinha quanto a gente quiser, né? Mas o tempo para calcular isso daqui, que o programa leva, é muito grande. Então, a gente vai deixar ela com 2, que é o suficiente para o que a gente quer, certo? Então, a gente está aqui, botou 2 e está tudo certo. A gente vai aumentar, vai escalonar ela, né? E vai entrar no modo de edição de novo, certo? Então, aqui o que a gente vai fazer? O raio-x já está ativado, a gente vai para o modo de vértice, o modo de seleção de vértice, e a gente vai pegar essas vértices aqui de baixo, como toda seleção no computador, clique e arrasta, certo? E a gente vai vir aqui nesse pontinho aqui, né, nessa função, que é a função de escala. Ela é mais precisa do que a função de escala que a gente tem com o atalho do teclado, certo? Então, a gente fez isso, sai dela, vem para mover, sobe isso daqui, e agora a gente dá uma escalonada ou para dentro ou para fora. Aí depende do que você vai querer, né? Mas a gente agora tem essas faces aqui embaixo que a gente vai deletar porque não precisa, certo? Vai fazer uma face só, certo? Assim fica mais bonitinho. Ou não, se não quiser, pode ir para aplicar mais um Solidify, né? Mais um modificador, e aí dá no mesmo, assim, tá? Fica de boa. Então, para selecionar tudo, a gente vai apertar A e vai fazer uma rotação. Eu tô com o Blender travado na vista frontal, certo? Se for de lado, obviamente ele vai rotacionar no eixo do Y. Aqui a gente quer que ele rotacione nesse eixo aqui, certo? Do X. E para a gente poder fazer essa gracinha aqui com esse cogumelo.
Então, o que a gente vai fazer agora, que é outra ferramenta muitíssimo importante, que vai servir muito quando vocês forem tentar fazer o terreno, é a edição proporcional, que é esse coisinha aqui, essa função aqui. O que é que ela é? Quando você desliga, ok. Normalmente, o que é que você faz? Quando você puxa uma vértice, ele puxa todas as arestas que estão conectadas a esse vértice. Nem sempre é isso que a gente quer. Nesse caso aqui, eu quero uma coisa mais deformada. Então, eu vou pegar esse aqui, certo? Tá vendo que ele tem esse respiro aí ao redor dele, certo? E é isso que essa área aí é o que a gente quer, certo? Então, quando eu agora for no G, eu vou ver que ele vai deformar todas as arestas que estão ao redor, não somente as arestas que estão conectadas àquele vértice, certo? Então, a gente pode ir ao redor e modificar esse cogumelo do jeito que a gente quer, certo? Pode aumentar, pode diminuir esse respiro aqui, a gente pode, essa área, né? A gente pode fazer, e aí ele vai ficar, obviamente, como é 3D, a gente também tem que se preocupar com o fundo dele, né? Porque a gente não observa uma coisa só de um ângulo, na maioria das vezes. Porque essa é a graça do 3D. Então, a gente vai fazer aqui mais simplesinho, não precisa ser muito, né, muito detalhado, justamente porque é low poly, né? Então, de cima a gente pode dar uma diminuída, a gente pode pegar vários vértices ao mesmo tempo, e aí ele vai editar todos ao mesmo tempo, né? E para mim tá bom isso daqui, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar esses vértices, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desliga proporcional ali, desliga. E seleciona esses vértices, essas arestas, né? Então, a gente vem para os modificadores ou dá uma extrusão para dentro, uma extrusão e uma escala, certo? Que aí vai para dentro. E aí sobe com isso e, enfim, esquece que existe lá em cima, já que isso aqui é só um detalhe, não é uma coisa que ninguém vai ver dentro, isso aqui já está o suficiente, é bom, tá de boa. Se é uma coisa que o seu personagem ele vai interagir, vai ver de perto, obviamente essa modelagem aqui ela não tá tão boa, né? Claro, porque ela tem um buraco ali, etc, né? E isso não é como um cogumelo se parece, mas para o que a gente está propondo aqui, tá ótimo. Então, a gente vai botar uma cor nesse cogumelo, certo? Novo, sempre coloca o nome do material, cogumelo, copia esse nome para ficar mais fácil depois para o Blender conseguir encontrar. E aqui a gente pode botar, a gente pode usar o RGB ou pode usar o código hexadecimal, certo? Se você é uma pessoa que trabalha muito com esses códigos, fica mais fácil, né? Então, aqui, rolando para baixo, tem várias coisas que a gente pode mudar. A gente pode fazer, né, como eu já tinha dito antes, a gente pode fazer esse cogumelo metálico, se a gente quiser, se for a proposta. Mas como não é a minha proposta, eu vou aumentar a rugosidade, certo? Então, aumentando a rugosidade, ele fica sem aquele brilho que ele estava antes, certo? Se eu aumentar, vocês vão ver o reflexo, né? Que isso pode ser interessante dependendo da sua proposta, né? Da sua premissa. E aí a gente vai sair do modo edição e vir botar uma cor nessa outra parte do cogumelo, certo? Ele já reconheceu, quando você for para cá, ele já tem cogumelo 001 e cogumelo, certo? Então aqui eu vou botar um begezinho, só para não dizer que não tem cor, certo? E aí a gente vai botar aqueles pontinhos vermelhos, aqueles pontinhos brancos que a gente geralmente vê nesses cogumelos, né? Com essa icosfera, certo? Só que, em vez de fazer ela cheia de polígono desse jeito, isso é geometria desperdiçada, tá? Então, não precisa disso. A gente diminui, deixa só um, que é o mínimo que ele vai, e aí a gente vai diminuir e colocar para cima. Então, no G, rotaciona, e você pode escalonar para fazer esses pontinhos, certo? E aí vai da pessoa, né? Para duplicar
esse objeto aqui, já como ele é um objeto diferenciado do resto, que a gente acabou de adicionar. Então, é Shift D, certo? E aí a gente vai G para mover, S para escalonar. E aí a gente vai repetir isso várias vezes, até que você esteja, né, assim, satisfeito com a quantidade de bolinhas e, enfim, detalhes que tem. Se isso é uma coisa que está muito no fundo, que seu personagem não vai interagir, não precisa fazer, certo? Você pode fazer uma coisa bem mais simples ainda. Como ele, aí eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês agora que é interessante. Ele está sem material atribuído, certo? Se eu juntar com esse material aqui, ou seja, com esse objeto, ele vai herdar o material original, ou seja, o material daquele outro objeto, certo? Não é isso que a gente quer. A gente quer que eles fiquem branquinho assim. Então, o que a gente tem que fazer? Seleciona todos, certo? Cata tudinho, seleciona e atribui um novo material. Aqui a gente pode botar cogumelo de novo e bota um cinza, certo? Só para não ficar sem cor. Então, a gente pode Ctrl G para juntar, certo? De join, para juntar. E a gente vai fazer a mesma coisa com o resto, certo? Não. Tendo em conta, levando em conta que toda vez que você junta materiais, toda vez que você junta objetos, o ponto de partida dele, o ponto de origem dele vai ser o último que você juntou, o último que você selecionou. Então, se eu quero que o ponto de origem dele esteja aqui embaixo, então eu vou selecionar esse aqui primeiro, esse de cima e depois esse. E aí, Ctrl J, ele junta, então o meu ponto de origem, ele está aqui embaixo. Se eu fizesse ao contrário, meu ponto de origem ia estar aqui no meio, em algum lugar. Então, não é interessante porque esse objeto ele vai no chão. Então, a gente precisa que o ponto de origem dele esteja ali embaixo. Mas se eu quisesse mudar, por exemplo, esse ponto de origem. Eu fiz um poste e o ponto de origem dele está no meio. Vai para o modo de edição, seleciona tudo, vai para a vista frontal, GZ. E aí o ponto de origem é essa bolinha amarela aí. Então, a gente vai GZ e aí desce, até ficar mais ou menos ali onde você quer, certo? Então, a gente tem aqui um cogumelo simples e a gente vai fazer outra coisa, sempre lembrando de renomear. Para renomear, ou 2 cliques ali, ou F2 no teclado, se você tiver. Então, aqui a gente pode botar cogumelo, certo? E aí, a gente vai criar uma nova coleção. Para criar uma nova coleção aqui, New Collection, seja, nova coleção, e a gente vai botar Assets, ou objetos, certo? Que é isso que a gente vai usar na nossa cena final. Então, aqui é uma coisa importante, é uma dica importante também. Desse lado direito aqui, a gente tem esse checkmarkzinho aqui, essa coisinha que ele some, né? E aqui a gente tem no cogumelo clicado aqui, a gente tem um olhinho que ele some, certo? Ele faz com que o objeto suma, mas ele ainda vai aparecer na renderização. Quando a gente clica isso aqui fora, essa câmerazinha fora, significa que quando a gente for renderizar, ele não vai aparecer. Isso é interessante quando a gente vai renderizar uma cena grande, quando a gente está trabalhando com uma cena, né, com muitos objetos e a gente quer focar numa parte. Se você tirar ele da renderização e do modo do viewport aqui, certo? Ou seja, esse modo de visualização que a gente tem aqui, você vai facilitar na hora de renderizar, né, mesmo? Porque ele não vai precisar estar calculando sombra e luz de material, textura, enfim, desse objeto que não está aparecendo na sua cena, certo? Então, a gente vai tirar ali agora e vai começar mais uma modelagem. Então, para a gente trazer esse cursor para o meio, a gente pode simplesmente arrastar? Pode, mas ele nunca fica no meio direito, certo? Então, a gente vem aqui na aba de objeto, a gente vem para Snap, certo? E a gente vem aqui na seleção de cursor, nessa aba aqui de cursor, e cursor para a origem do mundo. Então, ele vai ficar de novo perfeitamente no meio, certo? E aí a gente vai fazer agora um poste seguindo as mesmas técnicas, né?
Então, eu quero que esse poste, por exemplo, tenha 4 metros. Então, no eixo do Z eu vou colocar 4. E eu quero que ele tenha ponto 30 no eixo do X e do Y. Então, eu só digito e ele muda, certo? Aqui, como a gente sabe que ele tem 4 metros, você pode aqui na localização botar 2. Já que o ponto de origem dele está no meio, então seria 2 para cima, 2 para baixo. Outra coisa que é importante dizer é que esse grid aqui, essa grade, ela é configurada para ser 1 metro, certo? Então, cada quadradinho desse é 1 metro. Então, a gente vai aqui no modo de edição de novo. E aí, o que a gente vai fazer aqui é ainda mais simples. É ainda mais simples. A gente vai somente usar loop cuts, certo? Para fazer essa modelagem. Então, eu vou colocar alguns cortes, certo? Para a gente poder modificar, dar uma personalidade para esse post aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar esse último aqui que a gente fez e dar um GY, certo? Que ele vai para o lado, ele tranca ali no lado, né? E a gente vai deixar ele um pouquinho torto. Mesma coisa para esse aqui, a gente pode fazer, certo? Para o outro lado. Então, se a gente quiser para trás, a gente pode botar para trás também, certo? Aqui eu vou escalonar um pouquinho para dentro, para ele ficar mais fininho ali em cima. E aqui embaixo a gente vai escalonar para fora, certo? Ele me deixar. Tá indo. A gente vai escalonar para fora, porque a base do poste ela tem que ser maior do que o topo, certo? Para poder aguentar o peso. Então, aqui a gente vai escalonar de novo para dentro, para dar uma variação. E aqui é que começa a parte legal, que é quando a gente começa a customizar esse poste e dar uma vida a ele, certo? Então, aqui a gente vai escalonar de novo para dentro, para dar um detalhe ali. Se quiser, pode, sei lá, botar uma coisa mais arredondada ali em cima, certo? E aqui a gente vai botar mais um corte, certo? Um corte aqui e um corte aqui embaixo. Para que vocês vão entender já já por quê. Então, aqui a gente vai selecionar, pode escolher qualquer uma dessas faces, mas eu escolher aquela. Vai para a vista frontal, faz uma extrusão. Ele tá desse jeito aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? Tirar, certo? Se ele tá preso aqui nesse ângulo, a gente tem que tirar ele do ângulo. Então, aqui eu vou pro X. Pronto, o X. Ele tá preso agora no X, certo? E aí a gente vai puxar, talvez eu puxe até mais. Que essa é a madeira, certo? Que vai ficar a nossa lamparinazinha. Então, aqui a gente pode de novo, né? Vir aqui, escalonar, fazer uma gracinha. Não precisa deixar ele muito certinho. E aqui a gente vai botar para fazer tipo uma cantoneira. Uma madeira que vai dar suporte para essa madeira aqui de cima, certo? Então, a gente vai fazer assim, botar 2 cortes, selecionar essa face e essa. Tem várias formas de fazer isso? Tem, de juntar essas duas coisas aqui. Você pode vir aqui no vértice ou na aresta e fazer uma face para cada um. Mas tudo isso é perca de tempo, então a gente vai fazer de jeito mais fácil. Pegar essa face, essa, Alt E, não, é Ctrl E, certo? E a gente vai nesse comando aqui. O que ele faz é, ele cria uma ponte entre essas duas faces, sem adicionar geometria dentro, certo? Então, ele não adiciona geometria desnecessária, o que é ótimo, porque aí sua modelagem vai ficar bem limpa, né? Então, aqui o poste já está pronto, basicamente, tudo que falta é adicionar um material. Então, poste, certo? A gente vai botar um tom de madeira aí, tom de madeira escuro, interessa muito. A gente vai tirar de novo a rugosidade, porque madeira, a maioria das vezes, não brilha, né? Então, não precisa disso. Então, a gente vai aqui, botar o cursor, do mesmo jeito que eu falei antes, a gente bota o cursor ali em cima,
Ele está ali dentro, certo? E aí a gente vai Ctrl A, Shift A, na verdade. Shift A para adicionar uma corrente. Essa corrente a gente vai fazer com o torus, certo? Que é essa malha aqui, esquisitona, é um círculo, né, enorme. E aqui, obviamente, ele está com vários segmentos, então a gente vai diminuir bastante, certo? O mínimo dele é um triângulo, obviamente, que ele precisa de pelo menos 3 lados, né? Então a gente vai fazer com 7, talvez, pronto. E aqui, nos segmentos menores, ou seja, nos internos, a gente também vai diminuir, vai para 4, certo? Ele também só vai até 3, certo? Para ficar um triângulo. Vai para 5, pronto. Melhor. Então, aqui a gente fecha essa aba. E aqui a gente vai rotacionar esse torus, porque ele está no lugar errado, certo? Então, a gente vai ter que descobrir qual é a vista que a gente consegue rotacionar ele do jeito correto. Eu sei aqui que a vista é a lateral esquerda, certo? Então, você pode clica no R, quer dizer, aperta o R, roda e bota 90 no teclado. Ou pode botar aqui nessa aba de rotação, dá no mesmo, certo? Então, a gente vai escalonar ele, porque isso é uma corrente, então não é para ser muito grande, certo? E essa corrente você pode fazer de várias formas diferentes, não tem um jeito só de fazer. Como tudo de modelagem 3D, nunca tem um jeito só de fazer, mas sempre tem um jeito mais fácil do que você está fazendo, pode ter certeza. Então, aí a gente tem essa correntezinha aqui, eu vou adicionar um material logo, certo? Corrente. E aí a gente vai botar, aqui eu quero que ela seja de metal, então eu vou botar metal preto. Então, eu só deixo isso aqui, você pode botar de outra cor se quiser. E eu vou botar um pouquinho dessa rugosidade para baixo, para ele ter uma reflexão melhor. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Eu quero que seja uma corrente. Eu poderia simplesmente duplicar e girar, certo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que seja feito de uma forma fácil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, de primeira, duplicar e girar, certo? Mas só para fazer essa primeira aqui. Depois a gente vai usar um modificador, certo? Aqui a gente vai dar 90 de novo, certo? Para ele ficar do lado contrário. Então, a gente vem aqui, vê se ele está se tocando, né? E a gente vai juntar esses dois objetos, essas duas peças, certo? E a partir daqui, o que a gente vai fazer? Eu quero que seja, sei lá, 6 negocinho desse. Então, eu vou vir aqui na aba de modificadores, certo? Eu estou no modo de objeto ainda. E eu vou colocar, cadê? Array. Quem faz muita programação, ou quem entende de programação, sabe o que array significa variedade, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente só tem que descobrir agora qual é o lado que a gente deveria botar isso. Ele está indo aqui em diagonal, certo? Para o lado ali, não é isso que a gente quer, no X, né? A gente provavelmente vai querer no Z. Só que, por que tá dando errado? Porque quando eu digo Z, que seria a altura, ele tá indo para largura ou para profundidade. Por que tá dando errado? Porque eu não apliquei a escala nem a rotação dele. Toda vez que a gente muda a rotação, a gente tem que aplicar. Então, Ctrl A, All Transforms, ou seja, todos os transformadores. E agora a gente pode aplicar o nosso modificador, certo? E aí ele provavelmente vai funcionar bem mais certo. Então, se eu botar um aqui, ele foi, mas ele ainda está indo para o lugar errado. Por quê? Eu já botei os transformadores. Você tem que mudar a direção dele. Então, -1, ele desce. Ainda assim, não está totalmente correto. A gente pode ajeitar isso aqui, certo? Então, 750 talvez. Pronto, ele se encaixou direitinho, certo? E agora, a gente não precisa fazer mais muita coisa, a não ser decidir quantas correntinhas, o quão longa a gente quer essa corrente, né? Então, pode ser infinita, basicamente, né? Como eu não quero infinita, eu quero que seja talvez assim, tá bom? Certo? Então, mais uma vez, aplica o modificador, porque se você for no modo de edição, você só consegue editar o original, ou seja, a matriz, certo?
Essa aqui é uma matriz e esse é um modificador, ele serve para isso. Para que você não tenha que ficar clicando várias vezes. Esse modificador, depois que você aplica, ele é um processo destrutivo. Você não consegue voltar atrás, certo? Você não consegue. Para você aplicar mais uma vez esse array, né, você vai ter que fazer a mesma coisa de novo. Vai ter que repetir o processo. Então, é o tipo de modificador que você só faz com o seu objeto já modelado direitinho e quando você já sabe mais ou menos o que você quer. Então, você só aplica depois que realmente termina, porque senão você não consegue voltar atrás, né? Nem o Ctrl Z vai lhe salvar, dependendo de onde você estiver na sua modelagem. Então, agora a gente vai para a vista frontal de novo. A gente vai colocar aqui ou aqui embaixo. E a gente vai adicionar um círculo de novo, certo? Esse círculo ele pode ser de 6, eu vou deixar de 6. Não é um círculo, né? Claro. E agora a gente vai para aqui, para o modo de edição de novo. Como ele já está selecionado, cria uma face. Segue o mesmo princípio das outras modelagens. Extrusão para cima, isso a gente vai fazer uma lâmpada, tá? Então, extrusão para cima, mais uma extrusão, a gente vai escalonar aqui no meio. Mais uma extrusão, escalona ali no cantinho, extrusão para cima. A gente pode fazer uma extrusão e escalonar ao mesmo tempo e fazer e puxar essa coisinha aqui para cima para fazer uma gracinha ali em cima, certo? Então aqui o que a gente vai fazer para poder conectar essas duas modelagens juntas. Então a gente vai dar um inset, ou seja, I, certo? E a gente vai subir. Extrusão para cima mais uma vez para ficar bonitinho, certo? Então a gente vai mover, seleciona tudo no ar, a gente vai mover isso aqui para que ele se encaixe ali no meio e que fique mais bonitinho. Então a gente vai para o que quer que seja necessário aqui, qualquer que seja a vista, certo? E a gente pode dar um zoom ali e ver se está se encaixando, certo? Se encaixou, ele está fora ali, claro, né? Mas ele já está dentro da corrente, certo? Então, quando eu desço, ele já está dentro da corrente. Então, a gente pode dar trazer ele um pouquinho mais para cá, né? Trazer um pouquinho mais para dentro. E agora a gente vai fazer a janelinha desse modificador, ou dessa lâmpada. A gente vai colocar o mesmo material da corrente, tá? Esse metal aí. E o que a gente vai fazer é selecionar todas essas faces, certo? Seleciona todas as faces. E agora a gente vai dar a mesma coisa que a gente deu aqui em cima, o inset, certo? Só que, quando você tem assim, problemas, né? Quando você tem assim várias faces juntas, ele diz que você, o programa entende que você quer que ele vá horizontalmente, certo? Então, ele fica preso. Como é que a gente faz? Antes de soltar ou de clicar alguma coisa, a gente aperta aí novamente e ele vai para o individual. Isso aqui é ótimo quando você está fazendo milhões de janelinhas de prédio, certo? Então, você faz de uma vez só. Você seleciona e faz de uma vez só. Então, aqui, eu quero que isso aqui seja diferenciado. Então, eu quero que ele vá um pouquinho mais para dentro. Eu quero que tenha uma distância. Então, em vez de fazer a extrusão, ela não vai funcionar, porque você está lidando com várias faces em vários eixos diferentes, certo? Nos 3 eixos diferentes. Então, não vai funcionar. O que é que a gente faz? Alt E, e você vai clicar nesse aqui. Extrusão de faces nos normais, certo? Pelos eixos normais. Ele vai seguir o eixo e o ângulo que cada face está. Então, com as faces já selecionadas, para não demorar muito, então a gente pode botar aqui lâmpada, certo? E vamos botar assign, ou seja, atribuir esse material. E a gente vai botar uma corzinha. A gente pode botar qualquer cor que a gente quiser, não interessa muito, certo? E ele já está ali, certo? A gente está no modo de material, ele já está ali. Ou a gente pode botar de novo vidro. Eu desselecionei, o que é que eu faço agora? Não tem problema, não precisa ficar selecionando toda vez que quiser mudar. O material já está aqui, o Blender entende que quando você modifica alguma coisa aqui,
vai modificar tudo que está atribuído a esse material, certo? Então, se a gente botar vidro, como foi da taça, a mesma coisa, a gente pode tirar um pouco dessa rugosidade, a gente pode tentar mexer com esse IOR aqui, que é a refração do mundo que o Blender dá, que é essa corzinha verde aqui, não é a gente que bota. Eu geralmente boto ou em 1.3 ou em 1.5, certo? É o que funciona melhor, essa escala aí é o que funciona melhor, entre 1.3 e 1.5. Certo? Então, aqui a gente tem alguns modos que a gente pode botar de novo, né? Do mesmo jeito que a taça. Se você quer que isso aqui realmente apareça, você pode botar esse Blend Mode, que está em opaco, você bota em Alpha Blend, certo? Ou seja, ele vai se misturar com o fundo e ele vai ficar com essa transparência, certo? Se a gente quiser, eu quero que seja bem low poly mesmo, eu não quero botar luz aqui dentro. Você, em vez de fazer esse material vidro, você vai usar aqui, vai vir surface, ou seja, em vez de vidro, você vai botar emission ou emissão, certo? E aí você bota uma corzinha de luz antiga ou de poste antigo, e aí ele já modifica. E quando você pode modificar a força, certo? Então, você pode botar bem muito mesmo, porque quando você for na aba de renderização, a gente está usando aqui o Eevee, certo? Você pode botar o Bloom e ele vai dar esse efeito de luz acesa mesmo. Ele vai ficar com essa, né? Com essa coisinha aqui bem bonitinha aí do lado de fora, certo? Eu vou desligar porque isso dói o olho depois de um tempo. Então, aqui está feita a nossa modelagem do poste. A gente pode fazer mais coisa? Pode, mas não precisa, certo? É uma modelagem simples e tá tudo certo. A gente vai juntar esses três objetos para ser um objeto só. Só tem uma forma de juntar? Não. Você pode... Eu quero que isso aqui seja o meu objeto pai, digamos assim. Então, você vai clicar 1, 2, 3, ou seja, o objeto que você quer que seja o pai. Você clica por último e aí você vai em P, não? Ctrl P, Ctrl P. Isso. E você vai botar Object. Ele vira o pai desses objetos. Então, toda vez que você movimentar isso, ele vai movimentar tudo junto, certo? E esse objeto aqui, os outros objetos, eles vão ser movimentados conforme, né, o objeto pai, certo? Isso aqui funciona se você está fazendo... Funciona muitas vezes com animação, é melhor para animação, porque tem muita coisa que você modifica, né? E nem sempre você quer que tudo naquele objeto seja modificado. Então, aqui eu vou botar poste. Mais uma vez, tentem ser organizados e eu vou mudar isso aqui em M, né? Para os objetos ali da nossa cena final. Agora, a gente vai fazer uma árvorezinha. Também vai começar do mesmo jeito, vai botar um círculo, aumentar um pouquinho aqui essa quantidade de vértices, certo? Fecha isso, vai pro modo de edição, face, levanta, certo? Faz a extrusão. Pode puxar, e várias formas de fazer árvore, a gente vai fazer um pinheirinho aqui, que é um dos mais fáceis de fazer. A gente vai dar uma diminuída ali, vai dar uma escalonada ali em cima. E a gente vai dar uma escalonada aqui embaixo, ou seja, para essa base dessa árvore ficar um pouquinho maior, certo? Do que o topo. Então, vindo de frente aqui, o que é que a gente pode fazer? Aqui a modelagem do tronco já está feita, basicamente. Você pode adicionar coisa, mas ela já está basicamente feita. Então, o que a gente vai fazer agora é adicionar um cilindro, que foi uma das formas que a gente não usou ainda. Obviamente, vai descer com isso daqui bem muito e botar, sei lá, 10, talvez. Pronto. 10 ou 11, que é um número ímpar, mais fácil. A gente vai vir aqui no modo... Vai subir com ela de novo, né? Modo de edição, escalona. E agora, com só as vértices ou arestas de cima, a gente vai escalonar ela para dentro. Mover isso para baixo. Selecionar tudo e escalonar. Isso vai dar aquela impressão da árvorezinha mesmo, né? E aí é uma coisa que você pode ir testando
o que é que fica legal, o que é que fica bonitinho, certo? E agora a gente vai fazer uma coisinha que vai facilitar a vida da gente depois. Para dar um pouquinho de personalidade para essa árvore, a gente pode fazer esse inserir aí, né? E fazer assim, tá tudo bem, se fizer assim não tem problema. Ou fazer uma extrusão para cima, certo? E a extrusão para cima, a gente escalona e bota ela para dentro, para ela sumir. Tem que ter cuidado para ela não aparecer aqui em cima, claro, porque senão vai ficar com geometria batendo uma na outra, né? E aqui, o porquê a gente faz isso? Quando a gente for dar essa personalidade a essa árvore, a gente pode usar esses cortes, certo? A gente bota aqui os cortes verticais. A gente pode botar vários, quantos precisar. A gente vem no modo de seleção de vértice, certo? Seleciona essas vértices daqui de baixo e a gente pode puxar, mover, pode escalonar, pode fazer o que quiser. E aí você vai dar um pouco de variedade nessa árvorezinha, certo? É interessante, muitas vezes, quando a gente está fazendo isso, usar o modo de raio-x, porque aí você consegue ver o outro lado, né? Eu prefiro não usar, para mim é mais fácil. E aí você pode fazer o que quiser. Pode ir mudando ela, pode, enfim. Baixa, levanta, não interessa. Né? Só para dar um pouquinho de variedade nessa árvore. Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? Modo frontal, copia, ou seja, Shift D, copia ela, vai para o topo, rotaciona no R, para ela não ficar idêntica, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Escalonar. Pode fazer também, rotacionar um pouquinho, né? E fazer ela ficar um pouquinho tortinha, já que isso, né? É o que acontece na natureza muitas vezes, que as árvores elas tendem a ficar um pouco tortas depois de um tempo, certo? Então aqui a gente vai repetir essa mesma coisa lá para cima de novo, certo? Vai escalonar, baixar um pouco no eixo do Z, rotacionar, certo? A gente pode aqui mexer também nela, que ela saiu ali um pouco do lugar. E é essa nossa árvorezinha basicamente pronta. Pode fazer mais coisa? Claro que pode. Sempre pode fazer mais coisa, né? Aqui a gente vai deixar ela assim, tirar um pouquinho ali de cima, certo? E aqui a gente vai botar uma última sequência de folhinhas, né? Bem pequenininho lá no topo, só para dar uma gracinha. Então aí tá a nossa árvorezinha, nosso pinheirinho. Eu acho que pode escalonar um pouquinho aqui embaixo, ela tá muito grossa, certo? E aí tá o nosso pinheirinho, bem bonitinho, bem simples. E agora é só botar material nesse pinheiro de novo. Então, madeira pro tronco, né? Árvore. A gente bota aqui uma corzinha. Isso é legal quando você pode procurar. Você pode procurar por referências, né? Você pode copiar mesmo uma foto. E aqui a gente vai fazer justamente cadê ela? Aqui. Pronto. A gente vai fazer um verdinho, né? Um verde escuro. De novo, a gente vai tirar a rugosidade dela, ou seja, aumentar, na verdade, né? A rugosidade dela, para que ela não fique brilhando. Então, aqui a gente pode, já como é uma cor só, a gente pode clicar, selecionar todas essas folhinhas, Ctrl G, e ele vai aplicar a mesma corzinha para todo mundo, certo? E aí é só a gente Ctrl G com o tronco e tá pronta a nossa árvorezinha, certo? Pronto, agora a gente vai fazer o cenário, ou seja, o terreno. Então, a gente vai começar com um plano, outra coisinha que a gente não usou ainda, e a gente vai botar aqui
Dá para ver o plano, ele começa do mesmo jeito que um quadrado, a dimensão dele é 2 por 2. Obviamente ele não tem altura, né? E a gente vai botar aqui um terreno de, sei lá, 100 por 100, certo? É um terreno que parece enorme, mas não é muito não. Quando você vai botar um jogo, aqui você vai botar um personagem para andar, quando você vê ele já chegou na beira, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? Com a face selecionada, mais uma vez, ele só tem uma face, né, claro. Então a gente vai, lado direito do mouse, clica Subdivide, ou seja, essa coisinha aqui que é para subdividir. A gente pode fazer várias vezes desse jeito aqui, tem gente que prefere, ou pode clicar e vir na abinha para aumentar o número de cortes. O problema de fazer por aqui é que aqui mesmo ele só vai até 10. Então você teria que digitar, vamos dizer 25. Ele fica com essa grade aqui, certo? Cheia de vértice, que vai ser legal para a gente fazer o nosso terreno. Então, usando a edição proporcional, a gente vai fazer esse terreno. Digamos que eu quero uma montanha aqui, ou um montezinho aqui atrás, e um laguinho desse lado de cá, certo? Então, o que eu vou fazer é modo de vértice, modo de seleção de vértice aqui, certo? A gente vai clicar, G, ele tá bem pequenininho ali, a gente vai rolar no scroll, né? E vai aumentar, certo? Então, G. Se você quiser deixar ele preso no eixo do Z, também fica legal, né? E a gente vai fazer mais uma montanhazinha ali atrás, certo? Aqui nesse modo de edição proporcional, ele tem vários outros modos. O mais usado é esse primeiro aqui e o último, certo? São os mais fáceis de usar, os mais fáceis de entender. Esse último aqui, que é aleatório, se eu der zoom aqui e mostrar para vocês como é que acontece. Eu clico numa vértice, eu dou um Z, um G na verdade, e ele vai, de forma aleatória, subir esse terreno. Isso pode ser legal, depende da sua proposta. Eu não quero que ele fique assim, então eu vou voltar para o modo suave, certo? Então aqui eu vou fazer um laguinho, então G, Z, para ele ficar trancado ali, e aí eu vou baixar esse laguinho, certo? O jeito que tá, não precisa se preocupar muito se é muito fundo, se não tá, não sei o que, não precisa se preocupar agora. Isso é tudo coisa que a gente pode ajeitar depois, certo? Então, eu vou dar mais uma variedade de terreno aqui, certo? Para que o terreno não fique tão certinho. Mas o que eu queria atingir, eu já consegui. O que eu queria, eu já consegui. A malha, ela tá completamente distorcida, certo? Ela tá completamente distorcida. Dá pra ver aqui direitinho, né? E a gente tem um problema. Ela tá toda quadriculada. Por quê? Quando a gente fez isso, a gente fez uma grade. E uma grade, ela é quadriculada, certo? Por que isso é um problema? Quando a gente vai renderizar, o Blender não é que ele não consegue, mas ele acaba demorando mais para renderizar esse tipo de geometria. Então, o low poly, ele significa poucos polígonos, e esses polígonos têm que ser reduzidos a triângulos, que é o mínimo que você tem para ter uma face, né? Então, a gente tem que triangular isso daqui para que ele fique no estilo low poly mesmo, certo? Então, como é que a gente faz isso? No modo objeto, a gente vem nos modificadores, e isso, de novo, é um processo extremamente destrutivo, então só faça depois que já tiver certeza de como, se sua malha ela tá certa, né? E aí você vai vir aqui, nesse aqui, que é dizimar, decimate. Você vai dizimar esse negócio aqui, esses quadrados, certo? Essa é a nossa malha agora, dá pra ver ela toda quadriculada. E agora a gente vai vir aqui e trocar isso. Dá pra ver que agora ela tem essas formas bem mais triangulares e não tão quadradinhas, certo? Então a gente vai, eu vou aplicar, porque eu já estou satisfeita aqui com a minha malha, e agora dá pra ver que além de reduzir o número de vértices, certo? Além de reduzir o número, ele também está bem triangular, ou seja, você quase não vê essas formas muito
né, quadradinhos assim. Você só vê triângulo. E é isso que a gente quer, certo? Porque quando a gente for renderizar, vai ser bem mais rápido e bem mais fácil. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pintar esse terreno, certo? Botar uma cor. Tem várias formas de pintar terreno, inclusive tem aqui o modo, um dos modos de edição aqui que a gente tem, é o de pintar por vértex, certo? Ou seja, pintar por vértice. Mas é mais complicadinho de aprender, tem todo um processo, certo? Para você aprender. Então, vou botar aqui, terreno, certo? Então, a gente vai botar, mais uma vez, um marronzinho, não esse marronzinho, claro. Vai botar um marronzinho aqui, botar um marrom clarinho, certo? Aumentar a rugosidade dele, ou seja, ele não vai ficar brilhando, certo? Isso aqui a gente tá indo para uma coisa mais realista, certo? Se você quiser uma coisa mais fantasiosa, você bota um laranja, um azul. E a gente vai criar a nossa água. A nossa água ela vai ser criada do mesmo jeito que o resto do terreno, certo? Então a gente vai vir aqui e vai adicionar um plano e achar onde é que está a nossa água, ou seja, achar onde é que está o sulco ou depressão, certo? O da gente aqui está parecendo estar bem grande, certo? Então, das duas, uma. Ou a gente baixa esse plano, tá vendo? No instante ele já reduziu, ele já ficou melhor. Ou a gente vem aqui nessa primeira malha e a gente levanta o resto. Dos dois, um. Certo? Pode baixar se quiser mais água, enfim. Mas essa nossa água, a gente vai vir aqui, vai trocar isso daqui, né? Vai diminuir, porque não precisa disso tudo, certo? Aqui também. E o que a gente vai fazer é a mesma coisa que fez no outro terreno. Para selecionar tudo, clica com a direita, subdivide. Aí tem uma coisinha bem legal aqui nesse menu de subdividir, é que, deixa eu vir aqui, pro modo sólido. Então, a gente tem aqui esse fractal, certo? Que ele faz a mesma coisa da edição proporcional, só que mais calculado pelo Blender mesmo, sem muito trabalho manual, certo? Você só aumenta ou diminui e aí ele já fica com a mesma texturinha que a gente aplicou aqui, né? Ou seja, com esse desnível. Então, a gente pode fazer aqui a mesma coisa que fez com o terreno, ou seja, dizimar, para ele não ficar tão quadrado, certo? A gente vai dizimar isso, aplicar, porque eu já estou satisfeita com a minha malha, e agora a gente só vai consertar o que ficou para fora, certo? Porque não é interessante que a gente deixe essas vértices escapando aí do nosso terreno, certo? Prestar atenção também se não tem nenhuma vértice, como a gente já dizimou aqui, é provável que não tenha. Mas se não tem nenhuma vértice subindo aqui para fora do terreno da gente, porque não é isso que a gente quer, né? Dependendo do quão grande essa água é, você pode também até mesmo excluir essas vértices desnecessárias aqui, porque é só, enfim, geometria desnecessária, né? Então a gente pode excluir, mas tendo cuidado, né, para não destruir o laguinho que a gente acabou de criar, certo? Porque ele não vai aparecer, essa parte de baixo ela não vai aparecer, então tá de boa para modelagem da gente, certo? E eu vou subir isso daqui, certo? Eu vou para frente aqui e subir para cima da linha do X, para que a grade do Blender não fique atrapalhando quando eu estiver vendo, certo? Aqui já tá bem legalzinho. A gente vai aplicar um material para essa água. Você pode aplicar um vidro de novo, certo? Aqui nos materiais. Pode aplicar um vidro ou pode só deixar a água comum mesmo, certo? Não tem problema. Botar uma água azulzinha ali e ela já aplicou, certo? Agora o que a gente vai fazer é terminar de pintar esse terreno aqui. Então, apertando C no teclado, ele vai abrir essa seleção aqui, esse modo de seleção aqui diferenciado, e a gente vai aplicar uma grama. Para sair desse modo, a gente só clica no ESC, certo? E tira.
Então aqui você pode, com o scroll, você pode aumentar ou diminuir essa superfície, certo? Então aqui eu estou pintando quase tudo. E aí vai depender do que é o roteirinho do seu jogo, certo? Do quanto vai precisar de cor nesse terreno, né? Então, acho que para sair da seleção, daquela seleção ali, vamos adicionar mais um material, botar aqui grama. Obviamente, essa grama ela não vai ser em 3D porque ela só é pintada, é só um material mesmo, né? Para fazer grama em 3D é uma coisa que demanda muita paciência, certo? Porque acaba sendo muito pesado. Então, a gente tem aí, aplicou aqui, ou seja, atribuiu. Vamos tirar mais uma vez, tirar a rugosidade. E está aplicada a nossa graminha. Eu acho que está muito escura. A gente tira, certo? A gente pode modificar a cor. Então, tá aqui o nosso terrenozinho feito. Toda vez que quiser, não, eu quero pintar essas faces específicas aqui. Não precisa entrar no modo de seleção C, certo? Basta vir aqui e atribuir. Pronto, tá pronto o nosso terreno e agora a gente vai decorar ele. Com todas as coisas que a gente já fez, certo? Então, a gente vem aqui, nas nossas coleções do lado direito, a gente tem justamente aquilo que a gente já fez, certo? Todos os assets que a gente já fez. Então, por que eu digo que é tão importante você ser organizado? Justamente por causa disso. Imagina, tu vai procurar qual é o teu cogumelo e tem plano 8. Tu não vai achar nunca, né? Então, é importante ser organizado por causa disso. Aqui a nossa árvore, ela tá bem miudinha, né? Então eu vou escalonar. Dá para ver aqui embaixo qual é a dimensão dela. Como isso aqui eu não estou procurando por um realismo muito, né? Muito perfeitinho, então não tem problema que a escala esteja, né? Fora da escala real, certo? E aí é só repetir, ou seja, clica no objeto, Shift D, como ele está trancado ali na vista de cima, ele não vai mudar a altura, certo? Então, a gente Shift D mais uma vez. Aí a gente pode fazer o quê? Escalonar na altura. Quero essa árvore mais fina e mais comprida. Pronto, é só fazer isso. Ah, eu quero que ela fique um pouco torta. R para rotacionar, certo? Então, eu vou preencher isso daqui, já já eu volto. Pronto, gente, aqui eu terminei de decorar, certo? O nosso terreno direitinho aqui do nosso jogo. E eu botei mais umas arvorezinhas, eu fiz essas nuvens, essas pedras, certo? Eu botei uma iluminação de um mapa HDRI, que é uma coisa que vocês podem procurar na internet como é que faz, certo? É bem legal porque ele dá uma iluminação mais realista e esse foi o render final, certo? Obviamente aqui é só o render do terreno. Se você fosse botar isso aqui numa engine de programação, no Unity, alguma coisa do tipo, ele não vai ficar com essa luz, ele não vai ficar com esse ângulo, né, claro. Mas ele vai ficar bonitinho assim e você já pode, a partir desse terreno aqui, você já pode criar um joguinho, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Eu espero que essa oficina tenha inspirado vocês a ter mais criatividade, procurar saber sobre modelagem 3D, procurar saber sobre games, porque é um mundo muito enorme, tem muitas possibilidades, tem muita coisa legal que vocês podem aprender na internet mesmo. E aí é uma coisa que, se vocês pensam em se especializar, tem muito curso online que não é tão caro, tem muita coisa legal, muito material de graça que a galera disponibiliza. Procurem se inspirar, procurem ser criativos e é isso.